Começando o pós-jogo do Flamengo, vitória no Campeonato Brasileiro, mas já de olho também no meio de semana, afinal de contas tem primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tudo bem, Fábio Luciano? Seja bem-vindo ao nosso Sport Center, um beijo pra você. Tudo ótimo, Glau. Boa noite a você, boa noite a Mari, boa noite a todos. O Flamengo vencendo com um time alternativo, né? Tem uma decisão pela frente na quarta-feira, final de Copa do Brasil. Então o Dorival opta, na minha opinião, corretamente em colocar um time alternativo, que fez o seu trabalho hoje e venceu o Cuiabá por 2-1. Vitória importante também para a confiança, né, de todo um elenco para o jogo de quarta-feira. Tudo bem, Mari? Bem-vinda, um beijo. Tudo bem? Saudades de você. Né? Quanto tempo a gente estava junto, né? Um beijo para você, para o Fábio, para o fã de esporte. Um dia importante também para o torcedor do Vasco, né? Sim. Que vai chegando essa reta final, vai se aproximando e aí o time agora correspondendo de uma forma que vai deixando o torcedor um pouquinho mais aliviado e retomando esse bom entendimento com São Januário. Série B, que também é assunto aqui no nosso com esse Flamengo, que venceu o Cuiabá com o seu time alternativo, se é que pode dizer assim, misto, você escolhe. Não era o principal, Dorival Júnior, inclusive, que deixou seu time principal no Rio de Janeiro, deu treino hoje, depois correu para Cuiabá para comandar essa galera aí que venceu. Venceu, Fábio, e acho que para alguns jogadores importantes também, é importante também para mostrar o que eles são dentro desse elenco, aproveitar essa oportunidade, inclusive, um jogo que foi distinto nos dois tempos, né? É isso, Gláucia. Primeiro, né, muito bacana a atitude do Dorival, realmente mostra o treinador que ele é, né, um gestor de grupo, porque ele treina o time principal do Flamengo que joga na quarta-feira, pega o avião, viaja e está junto com os seus comandados para esse jogo contra o Cuiabá. Então, muito bacana, né? O Dorival sabe o tamanho do Flamengo e a importância desse movimento que ele fez no dia de hoje. Com relação ao jogo, existe uma técnica mesmo com o Flamengo alternativo. O Cuiabá lutava hoje também para sair de uma zona de rebaixamento. Então o Flamengo com Everton Cebolinha, com o Vidal, com o Marinho, com o Pablo, Fabrício Bruno. Então é um time muito forte que teve dificuldades no primeiro tempo, né? O Flamengo não teve a intensidade que se era esperada, não tem o mesmo entrosamento do time principal, mas aí no segundo, o Mateusão começa o jogo hoje, o primeiro tempo não teve muito bem, aí no segundo tempo o Dorival opta pela entrada do Matheus França, que entra, faz um gol, né? Um jovem de 19 anos. Então, como você falou, um primeiro tempo abaixo, tanto de Cuiabá como de Flamengo, e aí no segundo tempo com alguns ajustes, e o Flamengo aumentando um pouco mais a intensidade de jogo, consegue fazer 2 gols e o Cuiabá desconta nos acréscimos. E é importante para o Dorival, como a gente falou, importante para o elenco e importante para alguns jogadores que tiveram a oportunidade hoje, que não são titulares no jogo de quarta-feira, mas que podem ajudar o Flamengo também nessa decisão. Mesmo reserva, um time muito superior esse do Flamengo, né, Mara? A gente sempre fala desse elenco do Flamengo e que esse time alternativo ou reserva é superior a muito time principal por aí. Então, até jogando assim, diante de um Cuiabá que não vive um bom momento e que precisa reagir dentro de um campeonato e, claro, inferior ali, peça por peça, né? Acho que o Flamengo cumpriu o seu objetivo e até o que era esperado desse time reserva. Perfeito. A gente entrou logo depois que o jogo acabou, né? Bem na sequência. Então, fui buscar aqui os números porque eu tive a impressão, no final, claro, o Flamengo constrói uma boa vantagem e o Cuiabá ainda desconta ali no finalzinho, né? Num erro de saída de bola do Diego, mas num volume de jogo muito próximo um do outro. Então, fui buscar, foram 21 finalizações do Cuiabá contra 17 do Flamengo e 5 no gol de cada lado. Então, assim, no segundo tempo, o Cuiabá, ele teve até mais posse de bola e conseguiu chegar mais, que foi exatamente no momento em que sai o gol do Flamengo, porque o Cuiabá mostrou ali uma confiança em que o time todo praticamente atacou. E aí o Flamengo foi muito feliz numa velocidade, numa jogada do Cebolinha também, de partir para cima e buscar o fundo para cruzar. E aí, claro que a presença no momento certo, esperando a oportunidade, né? O Dorival, além do que o Fábio falou sobre gerir esse grupo, é muito interessante como ele banca essa opção dos novos, né, dos jogadores de base, dos jogadores muito novos, porque
Ele entra com o Mateusão e naquela partida em que os garotos estreiam, muitos estreiam, que é contra o Fortaleza e não consegue o resultado, não é que foi um desempenho ruim. E ali, esses jogadores, eles estavam sem referências também, né? Era um time muito novo. E aí o Mateusão também, um primeiro tempo em que o time todo do Flamengo demorou para conseguir encaixar. Dá para perceber que é um time que não é tão entrosado quanto o principal. Então, assim, muito distante da área, Vidal e Diego não dá uma velocidade que normalmente o Flamengo tem de meio de campo, de aproximação, muita falta, obviamente, a Arrascaeta, a gente nem tem o que falar, né, dos titulares. Mas aí o Dorival, como ele tem essa técnica dele, a metodologia de bancar o que ele acredita, ele passa confiança pro grupo. Não é uma vitória, uma derrota que vai abalar, né? Era um Fortaleza, era fora de casa. Então eu acho que o passo a passo do Flamengo e o jogo de hoje muito importante, porque o Cuiabá estava conseguindo um bom resultado. O Cuiabá entrou com uma linha de 5 ali atrás e fez perfeito. O primeiro tempo ali fechadinho, o Flamengo sem entender por onde conseguia infiltrar. E aí no segundo tempo, quando abre a porteira, a confiança do grupo cresce e na hora do pênalti, né, ele muito curioso, vai o Marinho pegar a bola, aí depois a torcida pede o Vidal, aí o Vidal fala, não, vai Marinho, aí vai o Diego, pega a bola, mas enfim, faz o gol, importante para o Marinho também e para essa sequência do Flamengo que agora vira a chavinha. E é importante para esses jogadores já mais consagrados essa oportunidade até, a gente pode falar de Cebolinha, de Marinho, enfim, mas acho que para o Matheus França também, né? Você destaca bem essa história de o Dorival conseguir bancar a base e tal, e ele acho que aparece como uma nova joia, uma nova promessa do Flamengo, a multa dele é de 100 milhões de euros já, então um menino que vem aí aparecendo e que pode já ser um destaque desse Flamengo, fez um gol ali de cara de área mesmo, né? E acho que é legal a gente também pontuar isso, esses novos, né, Fábio? E ele está sendo moldado, né, Glaucia, sem muita responsabilidade. Porque é lógico que o Flamengo tem o Pedro, tem o Gabigol, que são referências de ataque, são camisas 9, mas todos os jogos que o Matheus França ele entra, e o Mateusão também, né? Hoje teve um pouquinho abaixo, mas é um jogador de futuro, que tem o seu talento, é um pivôzão realmente nato, né? Que faz essa Brigador, parede, brigador. E o Matheus França é jovem, muito jovem ainda, faz gols, né? Vem fazendo gols também com o vestir na camisa do Flamengo. Tem uma referência muito boa, né, desses caras de ataque. Então é importante. É uma luta, né, complicada para ele com relação à titularidade, mas como amadurecimento, opção para o Dorival, é uma ótima opção, porque é um jogador que tem muito talento. E você tocou num ponto que é interessante. Nós fizemos o pós-jogo do Palmeiras essa semana, em que o Endrick fez o primeiro jogo como entre os profissionais, né? E a mesma coisa acontece com o Matheus. Não há essa necessidade de lançá-lo de qualquer forma. Né? Embora ele possa ter dificuldade para achar um espaço nesse elenco titular, mas ele pode aproveitar oportunidades, o Dorival pode trabalhá-lo com o elenco principal e lançar em alguns momentos. Não há aquela coisa de preciso usar o menino da base no desespero de é o que eu tenho em casa. Então, acho que isso também dá uma confiança para trabalhar melhor esse jogador, né, Márcia? Exatamente. Bom, a gente lembra o que aconteceu com o Corinthians, quando o Corinthians precisou olhar para a base e colocar praticamente o time inteiro de garotos, né? Tomou uma goleada do Fluminense. Então, esse trabalho de